Olá, eu sou a Isabela. Meu grupo é composto por mim e pela Bruna. E hoje a gente vai apresentar as tecnologias voltadas para o planejamento e gestão de uma propriedade agrícola. Então, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, o primeiro questionamento que veio para a gente foi o seguinte: existe tecnologia para planejamento e gestão para agricultura? Porque tecnologias de planejamento e gestão a gente sabe que já tem para diversos setores muito bem consolidadas, mas para agricultura e para agricultura a gente pensou que esse mercado não estaria tão bom quanto a gente percebeu que está. Aqui a gente trouxe 7 principais tecnologias que a gente julgou como principais. E dentre elas aqui a gente tem algumas que já estão no mercado há alguns anos e algumas que ainda nem saíram do papel, mas a gente trouxe porque a gente viu potencial nelas. Então, o papel do planejamento e da gestão de se aplicar uma tecnologia, ela vem muito no intuito de melhorar o gerenciamento, melhorar então a organização dos dados, a otimização dos dados também, para que no final a gente consiga tomar melhores decisões visando o melhor para o nosso empreendimento. Então, a gente usa essa ferramenta de uma maneira, se a gente conseguir utilizar, né, esse produtor com as devidas instruções, ele tem que utilizar ela da melhor forma possível para o seu negócio. Então, também não adianta o produtor ter essa tecnologia e não saber usar ou usar da maneira incorreta. Então, tá tudo junto, né? Tudo linkado. A gente tem que ter a tecnologia tá aí e ela precisa ser bem utilizada. A primeira tecnologia que a gente traz é a AquiEng. A AquiEng é uma empresa que presta serviços e desenvolve projetos na área da engenharia industrial. Essa empresa tem como objetivo principal o uso da tecnologia industrial 4.0. Eles observaram dentro da aquicultura um grande potencial para implementar um novo modelo de indústria, que é o modelo Indústria 4.0. Esse modelo ele consiste em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o mapeamento e a melhoria dos processos industriais. O segundo pilar é a gestão da produção e a qualidade do produto. E o terceiro pilar é a manufatura enxuta ao final do processo. A empresa ela vai contar com um software voltado para a piscicultura. Esse software ele vai trabalhar em conjunto com outros produtos físicos e também em conjunto com uma central de automoção, que é composta por sensores que vão controlar a qualidade de água. No site deles, eles vão disponibilizar uma sequência de produtos que pode variar conforme a demanda do produtor. Como é que acontece? O produtor, ele envia o projeto para a empresa avalia e identifica a necessidade que essa produção vai precisar e gera um produto final para suprir e tentar melhorar de forma eficiente o uso de recursos naturais e melhorar o projeto. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o site da AquiEng, quem quiser encontrar esse site é só digitar ali no Google AquiEng, tudo junto, e já vai aparecer esse site. Então, aqui pra gente ir para a parte da aquicultura, a gente tem que vir aqui nessa aba e clicar na parte da gestão em aquicultura, e em seguida a gente já vai abrir a parte da aquicultura em si. Aqui a gente tem um vídeo que vai explicar como que funciona. E depois aqui ainda a gente tem algumas características e algumas opções que o produto nos oferece. E aqui no final do site ainda a gente tem a opção de entrar em contato com eles por e-mail ou pelo WhatsApp. Falando um pouquinho agora sobre o sistema de telemetria, esse sistema ele é muito semelhante ao da AquiEng, que foi falado anteriormente. Ele é um protótipo, então ele é um sistema de baixo custo e ele visa monitorar, através de sensores eletrônicos, 3 principais indicadores da qualidade da água, sendo eles a temperatura, a turbidez e a condutividade. E depois dessas informações recolhidas, o próprio sistema vai pegar esses dados e vai enviar uma mensagem para o piscicultor com esses dados. Então, para que o projeto fosse viabilizado, foi criado um software e um hardware. Todos os dois foram criados a partir de ferramentas gratuitas.
Então, a gente conseguiu observar nesse protótipo grande viabilidade, porque é um protótipo muito interessante. E ele vai trazer para o produtor, então, uma praticidade e uma segurança muito grande do monitoramento da qualidade da água. Então, de qualquer lugar que esse produtor esteja, ele vai ter esses 3 parâmetros recebendo ali diariamente no seu celular. Então, como é um protótipo, a gente até pensou, conversando ali, eu e a Isabela pensamos que outros parâmetros depois eles poderiam ser colocados nesse sistema também. Outra tecnologia que a gente vai abordar é um projeto. Esse projeto ele se chama AquaSys. Foi um projeto realizado pela Embrapa. Ele consiste num sistema de informações que foi elaborado para auxiliar as boas práticas de manejo e a gestão ambiental dentro da aquicultura. Ele possui como objetivo somente a produção da tilápia em viveiro escavado. Então, assim, ele é um projeto bem limitado, mas a gente achou ele bem interessante. Na prática, o que esse sistema vai avaliar? Ele avalia se a atividade do produtor é ou não condizente em relação à sustentabilidade do meio ambiente. Aí, a partir disso, o sistema ele vai oferecer instruções, né, para o produtor referentes à sua produção, vai fornecer também informações sobre a educação ambiental, referente ao uso correto de insumos, entre outros diversos pontos. Por observar que ele é um sistema bem limitado, vale ressaltar, né, que esse sistema ele não exclui a necessidade de se ter um profissional habilitado na área. Ele vai ser um auxílio, mas ele não vai contemplar tudo sozinho. Então, o AquaSys, ele é um sistema um pouco limitado, mas a gente trouxe ele justamente para a gente ter essa visão de que se melhorar, ele pode ser algo muito bom, sabe? Pode ser uma ferramenta muito legal. Então, aqui a gente vai, essa é a página inicial. Clicando aqui, então, a gente vai para uma segunda página, onde ele orienta o piscicultor a ter também um profissional habilitado. E depois disso a gente cai nesses 3 tópicos, que seria a avaliação do sistema, informações relacionadas à aquicultura e apoio à gestão ambiental da aquicultura. Eu vou entrar nesse primeiro só para a gente ter uma noção do que acontece, né? Então aqui, avaliação do sistema de produção de tilápia. E aqui ainda ele vai dar mais algumas opções do que a gente pode encontrar no site. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro. E aqui então a gente vai ter que responder algumas questões, alguns questionamentos da própria propriedade, e depois a gente vai enviar para eles e eles vão nos devolver uma resposta conforme o que a gente inseriu aqui. É bem interessante, só que como eu falei anteriormente, talvez ele precisa de alguns ajustes, abrir um pouco mais o leque, né, para outras espécies e tudo mais, mas é uma opção muito válida e muito interessante. A ferramenta que a gente traz agora é a Aquabit. A Aquabit é um aplicativo que foi idealizado por uma empresa. Essa empresa ela é especializada na gestão e na produção de peixes e camarões. Foi uma das ferramentas mais impressionantes assim que a gente achou ao longo da realização do trabalho, porque dentro dessa ferramenta o produtor ele consegue obter o controle do seu negócio de forma simples e prática. Então, essa ferramenta ela vai abordar tanto os microempreendedores quanto produções maiores. Então, ele se trata de um aplicativo e nesse aplicativo o produtor vai inserir todos os dados referente à ração, a tanque, arraçoamento, venda do peixe ao final da produção e tudo mais. O aplicativo ele vai gerar tabelas e relatórios a partir dos dados colocados. É muito interessante. Ao acessar o site, a gente viu que possuem diversas vantagens se adquirindo esse aplicativo. Uma das principais é o registro imediato dos dados, sem a necessidade de conexão com a internet. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes, dependendo da localidade da produção, não é possível se estar conectado à internet, né? Fora o controle, né? O planejamento, a economia, né, do tempo, com as informações e cálculos todas ali já disponíveis, a diminuição nas despesas. Esse aplicativo ele possui gráficos
que mostram valores atualizados referente à venda, à prospecção de crescimento dessa produção, entre outros vários sentidos. É um aplicativo muito interessante. Ele foi lançado em 2017, ele está disponível na forma web e na forma de aplicativo, mas ele é um aplicativo pago, né? Mas se comparado à necessidade do produtor, às vezes vale muito a pena se obter um melhor acompanhamento, né? Baixando a versão original, que é a versão paga, mas ele também possui um teste gratuito para o produtor se interessar, né, pelo aplicativo. Além disso, existem duas versões de aplicativos pagos semelhantes ao Aquabit. Um deles é o Aqua Web e o outro é o Inova Peixe. Eles são aplicativos um pouco inferiores, né, ao se comparar com o Aquabit, mas são aplicativos interessantes também e às vezes pode ter um custo um pouquinho menor. Então, agora falando um pouquinho sobre a Aquabit, essa foi uma das tecnologias que mais chamou a nossa atenção, porque é uma plataforma bem legal e tem essa parte do teste gratuito. Então, isso é muito importante, né, para um produtor que está na dúvida de qual escolher, dentre as tecnologias, qual que é a melhor, qual que é a pior. Então, o teste gratuito, ele dá essa noção para o produtor, né, se vale a pena ele escolher determinada tecnologia ou não. Então, essa é a carinha do site. Aqui ele tem alguns benefícios de usar a Aquabit, por que se usar a Aquabit. Aqui ainda tem um videozinho que explica como é que usa a versão para web e o aplicativo também. Aqui mais algumas coisas do site. E aqui a gente tem os planos, que é o gratuito e o personalizado, né? Como a gente sabe, o plano gratuito ele vai te dar acesso a poucas funções, e o plano personalizado já é um pouco melhor e já tem mais funções, né? E aqui a gente tem um depoimento, os parceiros, e aqui ainda no final a gente tem como entrar em contato com eles. Falando um pouquinho sobre o GEAC Piscicultura, essa tecnologia, não tem como eu falar dela sem antes falar do Sebrae. O Sebrae ele criou e disponibilizou um curso visando atender às necessidades dos produtores em relação à gestão da piscicultura. Esse curso ele foi ministrado presencialmente e tinha uma carga horária de 16 horas. Acredito que agora na pandemia não tenha sido mais feito o curso, mas antes dela era feito. Onde então a gestão financeira ela era feita baseada nesse software, GEAC Piscicultura. Então, o intuito do software era que os produtores inserissem lá as suas informações e depois conseguissem extrair delas relatórios, balanços com informações confiáveis. Então, o software, basicamente, ele ia auxiliar na aquisição de indicadores técnicos e financeiros do empreendimento. O curso ainda ele contava com 8 módulos. Eu acredito que para instruir de forma eficiente cada um dos produtores. Falando um pouquinho então da Nova Aqua. A Nova Aqua ela não é uma das nossas tecnologias, mas foi através dela que a gente encontrou duas das tecnologias que a gente trouxe aqui. Então, a Nova Aqua ela é uma empresa de consultoria e assistência técnica em aquicultura, com ênfase na parte da piscicultura. Então, esse aqui é o site deles, e dentro do site deles a gente tem a parte de software de gestão. E aqui a gente viu que a Nova Aqua, ela fez uma parceria, fez uma união com uma empresa europeia que se chama Sistemas Integrados de Informação, a I2S, que ela trouxe para o Brasil, então, dois dos melhores, na verdade, softwares de gestão para aquicultura, que são o Aqua Manager e o Aqua Tracker, que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. O primeiro software a ser trago para o Brasil através da Nova Aqua foi o Aqua Manager. Ele tem como propósito otimizar o processo produtivo, reduzir os custos e melhorar a gestão do empreendimento. Ele foi idealizado para produções em grandes escalas, principalmente voltado para a fase laboratorial de reprodução e para a fase de engorda. Então, esse software ele vai fornecer
ao produtor uma grande visibilidade e um controle total, né, das variáveis produtivas dentro do empreendimento, além de possuir um fácil uso, sem necessidade de um treinamento específico. Ao observar o site, a gente também observou que os criadores eles destacaram algumas vantagens ao estar se adquirindo esse software. Ele fornece uma série de benefícios ao piscicultor. Algumas delas que a gente pode citar é o melhoramento na eficiência operacional, né, um melhoramento na gestão do empreendimento, uma redução dos custos mesmo, como já citado, um aumento na lucratividade. Esse software também permite identificar os problemas e solucioná-los antecipadamente, e ele dá um suporte gerencial para a tomada de decisões em qualquer que seja a variável. Agora falando um pouquinho do site da Aquamanager, essa é a página principal do site. Eu achei um site assim com um design bem interessante, bem bonito. Aqui tem um videozinho explicando como é que funciona, explicando um pouco melhor, né, como que funciona o software. Aqui, claro, que é o site deles, né, eles vão estar querendo vender o produto, né, mas aqui eles falam um pouquinho sobre eles. Aqui mais abaixo eles falam algumas das características, pontos positivos de se adquirir o software, a coleta de dados, enfim. Mas para vocês conseguirem observar um pouquinho do site deles, né? Aqui a gente tem a informação de que eles já estão há mais de 15 anos no mercado, então eles já conseguiram uma gama de locais bem grande, então eles já estão espalhados pelo mundo todo quase. E aqui no final tem também a parte para contato e tudo mais. Como eu falei anteriormente, esse site ele não é brasileiro, né? Esse site ele é europeu, mas através da Nova Aqua eles fizeram algumas adaptações para melhor se encaixar aqui no Brasil. O outro software trago até o Brasil pela Nova Aqua é o Aquatracker. Ele vai possuir os mesmos propósitos do Aquamanager. A diferença é que esse sistema ele vai ser baseado em um sistema de ponta, então ele vai trabalhar com armazenamento de dados pela nuvem. Sendo assim, né, o piscicultor, o produtor, ele vai poder visualizar os dados em tempo real de qualquer lugar e em qualquer dispositivo. O site deles também destaca os benefícios em estar se adquirindo esse tipo de software. É um software que possui um registro preciso de dados. O produtor vai poder registrar tudo ali. É um software fácil de usar, vai necessitar apenas de um navegador e internet. É um software que possui uma equipe de suporte super experiente. Eles estão há mais de 20 anos no mercado. E o melhor ainda é que é um software que possui um custo-benefício. Ou seja, ele vai agregar muito valor ao negócio, ao empreendimento, e vai sair num custo mais barato. Então, esse aqui é o site da Aquatracker. Assim como o site da Aquamanager, esse site ele também era europeu e através da Nova Aqua ele foi adaptado aqui para o Brasil. É um site também muito bonito. Aqui ele conta com uma apresentação em PDF e aqui a gente tem alguns benefícios, porque de se utilizar. Aqui está listado todos os benefícios que eles citam logo de cara. E aqui é muito interessante que eles colocam essa parte de telas, como que a gente vai ver depois os dados, né? Então, depois de inserir os dados, eles vão criar pra gente esses gráficos, tabelas. Achei algo bem interessante, ilustrativo também, né? Então, é muito interessante a gente conseguir observar isso. E aqui daí a gente tem a opção de adquirir o produto ou não. Então, concluindo a nossa pesquisa, a gente observou que existem diversas tecnologias voltadas para essa área de planejamento e gestão. A gente ficou até um pouco impressionada. Por mais que a gente tenha trago poucas delas, a gente trouxe as mais interessantes, mas existem muitas que nem foram tiradas do papel, né? São apenas planejamento, mas que possuem um grande potencial de mercado
e futuramente pode ser vista como um ponto de pesquisa e melhoramento. Vale ressaltar, né, que a pesquisa ela se deu baseada apenas nos pontos positivos citados pelas tecnologias em questão. Então, vale lembrar, né, que embora para um melhor entendimento e uma melhor avaliação sobre tais tecnologias, seja necessário fazer uso delas em prática, né, ou tirá-las do papel mesmo para ver se elas realmente funcionam. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na nossa pesquisa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Qualquer dúvida é só entrar em contato.